a Associação dos Mestres e Maestros do Candomblé Brasileiro. O objetivo é promover o candomblé por todas as regiões do país. O OGAN, quem vai explicar para a gente, é o Márcio Eustáquio Antunes de Souza, um dos diretores da associação e presidente também do Afoxé Banderê. Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Bom, Márcio, queria primeiro que você explicasse, porque para muita gente o termo do OGAN é completamente desconhecido. O que representa o OGAN na cultura do candomblé? Bom, o OGAN é, na verdade, um sacerdote auxiliar. É quem vai ajudar a sacerdotisa principal ou o sacerdote principal a celebrar as cerimônias do candomblé. A ele é dado algumas funções específicas, basicamente as funções do homem, que é tocar o candomblé, cantar o candomblé, fazer a sacralização dos animais e prover o candomblé na questão monetária até e na questão da manutenção da comunidade. Bom, agora, Márcio, o que a Associação dos Mestres e Maestros do Candomblé pretende? Qual é o objetivo básico e os demais objetivos que ela tem a partir dessa criação que vocês fizeram? Bom, o primeiro objetivo, na verdade, é dar voz política a essa parte da sociedade, que na verdade vive meio margeada das políticas públicas aí. A gente não está podendo opinar, não está podendo participar das discussões porque a gente não existe juridicamente. E hoje deu-se aí a necessidade da gente se organizar politicamente para poder ter voz em conferências públicas, em discussões públicas, até para que a gente possa se fazer representar. E por que até o momento não se tinha uma associação? Há uma ausência de conexão entre os praticantes do candomblé, entre as pessoas da religião? Como é que isso foi articulado até hoje, Márcio? Na verdade, isso aconteceu porque a gente está fazendo um retrocesso na história, nos avanços que a gente já teve. O senhor imagina que nós estamos no ano 2015 e os nossos adeptos, nossas crianças estão sendo apedrejadas na rua em nome de um senhor que pediu para não se atirar a primeira pedra há 2000 anos atrás. Então a gente está dando uma ré no avanço, todos que nós tivemos até hoje. A violência religiosa está muito grande. Nós tivemos uma senhora que morreu em Salvador por ser insultada na porta da casa dela. E são vários os atos de intolerância religiosa que a gente vem sofrendo. Mediante a isso, é uma questão até de sobrevivência essa associação existir, né? Então, por isso que a gente resolveu se organizar para dar voz a esse povo, aos homens do candomblé. Até queria, já que você abordou esse assunto, Márcio, como é que tem sido a relação de vocês? Há uma tentativa de diálogo e há espaço para diálogo hoje, apesar de toda essa intolerância que você citou e dos casos que nós temos tido, há espaço para diálogo, para tentar que esses casos não se repitam e para evitar que eles aconteçam? Tem que ter, né? Tem que ter, a gente precisa conversar muito. Só que a gente precisa mudar um pouquinho o foco. E é uma das mensagens que a nossa associação vem trazer. A gente precisa trocar a intolerância ou a tolerância pelo respeito e pela educação. A gente precisa entender mais a coisa do outro. Quando a gente entende, a gente respeita mais. E aí, quando a gente respeita, a gente não precisa tolerar, porque o respeito é uma coisa maior. Então a gente precisa mesmo se informar a respeito, e aí a nossa associação tem que investir na capacitação do público de fora do candomblé, para que as pessoas entendam como é que isso funciona, o que é essa questão do candomblé, e que a gente possa se sentir respeitado e respeitar as diferenças. Aí não vai ter problema mais. Vocês consideram que é necessário uma presença maior das discussões sobre o candomblé, seja no ensino de escolas, seja no contato com a cultura nas suas diversas expressões, de que há uma ausência dessa participação do candomblé nisso? Na verdade, não sou eu que entendo isso. A própria sociedade brasileira, o Estado Democrático Brasileiro já percebeu isso quando fez a criação da Lei 10.639, que exige
que as escolas lecionem sobre a matriz africana. O problema é que também não tem um material apropriado para a capacitação desses professores. O motivo do evento que nós fizemos em Contagem, até aproveitar para agradecer as pessoas que apoiaram, foi que nós vamos, nosso objetivo, um deles é fazer um vídeo de capacitação para professores. Foi colhido o material audiovisual dos mestres presentes, para ver se a gente faz esse recorte para os professores, para a gente colaborar nessa questão da capacitação. Só a educação vai transformar, não tem outro jeito. E o Estado já entende que precisa ser lecionado isso na escola. Então a gente só precisa fazer cumprir a lei já existe, é só cumprir. Agora, essa capacitação, vocês acreditam que ela pode ser feita de longo prazo, de curto prazo? Como é que isso pode ser feito e como é que, mais do que isso, como ela está sendo articulada efetivamente com as entidades educacionais, seja com o Estado, municipalmente falando, ou estadualmente falando, ou nacionalmente falando? Na verdade, a gente vai precisar de dois campos aí. O campo acadêmico precisa se abrir para essas questões e o acadêmico precisa reconhecer, por isso o nome mestres e maestros. Precisa reconhecer que o mestre acadêmico vai precisar da parceria do mestre do candomblé, que tem a vivência religiosa, para que eles elaborem uma didática de formação. Aí sim vai dar certo. A gente vai poder passar a postura acadêmica e a postura litúrgica de uma forma mais didática. Acho que a gente vai conseguir um bom objetivo nessa hora. Nesse aspecto de documentário, por exemplo, que vocês disseram, de imagens que estão sendo feitas, a proposta é de que isso chegue a partir de quando e como até os professores, até as entidades educacionais, Márcio? O que acontece? Nós vamos investir em projetos, né? Em várias leis de projetos e de incentivos que tem aí. Eu sou presidente de uma Afoxé aqui em Belo Horizonte, a Afoxé Bandarerê, e a gente realizou o evento, mas a gente ficou no vermelho na realização do evento, para você ter uma ideia, porque a ajuda é muito pouca. A gente conseguiu a ajuda da Prefeitura de Contagem nas instalações e em algumas outras questões como alimentação, mas trazer os mestres foi tudo por conta da gente, então a gente está no vermelho. Então a gente vai conseguir fazer isso só com um projeto. Nós vamos sentar e estudar os editais abertos e vamos tentar pelo caminho legal aí, que é o projeto. Agora explica um pouquinho mais sobre a associação, Márcio. Ela é composta apenas por afoxés aqui de Minas Gerais, é também de outros estados? Como é que é a composição, como é que isso funciona? Não, a Afoxé não tem muito a ver com a associação. A Afoxé é um grupo litúrgico-cultural, é uma outra coisa. A associação é composta de cantadores de candomblé e não só de ogãs, tá? De homens cantadores de candomblé e tocadores, por isso mestres e maestros do Brasil todo. A gente tem representantes do Mato Grosso, de Salvador, de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo, aqui de Minas e de Alagoas. São as pessoas, são os estados representados aqui. E há similaridades entre eles e quais elas são e se há também principais diferenças, Márcio, para a gente tratá-los, ou seja, de uma forma uniforme, ou eles são muito diferenciados e muito específicos pelas suas regionalidades? Na verdade, o candomblé é tratado de candomblé no Brasil todo, mas ele já tem seus recortes, né? A gente fala candomblé, mas no Brasil nós temos hoje 4 nações distintas de candomblé, então quatro liturgias distintas do candomblé. Uma que o pessoal chama de Queto, outra Efon, outra Jeje e outra Angola. Então, tem representante dessas 4 nações de candomblé dentro da associação. Então, a diversidade está representada na associação. E para quem não entende muito, Márcio, quais são as diferenças delas? No tipo de relação que se tem com as pessoas, com os frequentadores, ou das divindades, e me corrija se o termo não estiver correto, mas qual é a diferença básica entre eles? São muitas as diferenças. A língua, a linguagem, a liturgia, é uma série de diferenças que tem. E, inclusive, as divindades são seres distintos, assim. Cultua-se coisas diferentes.
mas no Brasil tem uma palavra que o negro precisou usar para sobreviver, chamada sincretismo. Então, foi criado, na verdade, um jeito único de tratar o candomblé. Do mesmo jeito que tem o sincretismo da igreja católica, que foi a formadora na época que os negros chegaram, religiosamente falando, com o candomblé, no candomblé tem o sincretismo de uma nação para outra, foi uma questão de sobrevivência, até para fazer com que essa cultura sobrevivesse. Então o candomblé no Brasil é uma adaptação das matrizes que a gente tem na África. A gente teve, mas para eu retomar a questão infelizmente, de casos de violência e de agressões, por exemplo, só no ano passado o Disque Direitos Humanos registrou pelo menos 149 denúncias de discriminação religiosa no país. Na avaliação de vocês, esse número é ainda muito menor do que as denúncias e das ocorrências que efetivamente acontecem de discriminação religiosa, especialmente no caso de vocês do candomblé? Meu senhor, infelizmente, é muito maior que isso. Tem todo um racismo religioso, maior que o preconceito. O candomblé é associado à cor da pele, é a religião que os escravos trouxeram. Então isso também tem toda uma carga do racismo, daquele ódio racial, tudo isso está incluído na questão da violência religiosa contra a matriz africana. Nós conversamos com o Márcio Eustáquio Antunes de Souza, que é um dos diretores da Associação de Mestres e Maestros do Candomblé Brasileiro, e vai fazer, como deixou claro o Márcio, uma tentativa de aumentar ainda mais a exposição do candomblé, de tentar levá-lo para as escolas, por exemplo. Agradeço pelos esclarecimentos, Márcio, e até uma próxima. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais a religião aqui no CBN Belo Horizonte. Tá, eu que agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos. Agora são 10 horas e 50 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos.